Romanos capítulo 7, versículos 1 a 25. Santificados e livres do jugo da lei. Para entender o ensino de Romanos capítulo 7, reconhecido como um capítulo difícil, é preciso definir de quem é a experiência que o apóstolo está descrevendo. Será que é a experiência do homem natural, do cristão, de um homem imaginário ou do próprio Paulo que está sendo examinada? Se dissermos que o apóstolo está descrevendo sobre si mesmo, será que ele está descrevendo o que ele era antes da conversão, ou o estado em que ele se achou imediatamente depois da experiência na estrada de Damasco, ou ele está descrevendo como ele se viu reagindo à lei como um cristão maduro no serviço de Jesus Cristo, seu Senhor? William Kelly diz que a razão da dificuldade com Romanos capítulo 7 é ignorância sobre a postura ou posição do cristão e, consequentemente, do seu relacionamento com a lei. Ele ainda diz que se os primeiros 6 versículos do capítulo fossem entendidos, não haveria dificuldade em entender o restante. Romanos 7, ele afirma, é impossível entender a passagem se for aplicada ao homem natural ou ao cristão. Pode haver, e realmente há, uma transição constante nas almas quando elas nascem de novo, mas ainda não estão em liberdade consciente. E esta é a questão aqui. Paulo, como a maioria, pode ter passado por esta experiência durante os 3 dias, quando, sem poder enxergar, ele nem comeu nem bebeu. Ele era então um convertido, não era mais um homem natural, mas ainda não estava se submetendo à justiça de Deus. O estado descrito, entretanto, não é de forma alguma, eu creio, final, mas transitória, embora ensinos maus e legalistas podem manter a alma neste estado até a graça agir completamente, ou que pode ser num leito de morte ou em algo semelhante. Se entendermos corretamente o ponto de vista de William Kelly, ele parece estar dizendo que não entender o ensino dos primeiros 6 versículos do capítulo deixa os cristãos vulneráveis ao pronunciamento e proibições da lei. Muitos nunca reconhecem que morreram com Cristo para a lei e, consequentemente, nunca conhecem o livramento da lei durante toda a sua vida cristã. O parecer de William Kelly de que Paulo aprendeu isto durante os seus 3 dias de cegueira pode ser verdade, mas não há nenhuma indicação nas Escrituras de que realmente foi assim. Há tanta diversidade de opiniões sobre Romanos 7 que um certo grau de hesitação em expressar um parecer é compreensível. Alguns não têm dúvida na sua mente, são até dogmáticos em achar que a sua posição é a correta. João Nelson Darby, por exemplo, afirma que a passagem não é sobre a condição de nenhum de nós e continua provando isto para a sua própria satisfação. Seja como for, é aceito por muitos que o uso extenso do tempo presente dos verbos através da passagem é uma indicação de experiência presente e, portanto, da experiência de Paulo depois da conversão. Este ponto de vista tem mérito, mas usar o tempo presente do verbo é uma prática bem conhecida em certas hipóteses para dar ênfase e é considerada inconclusiva quanto aprova o ponto de vista aqui. Se a passagem se refere ao homem natural, o não regenerado, será que Paulo está descrevendo a luta do homem natural exatamente como o homem natural aprovaria? Isto é, ele está fazendo isto como um cristão observador ou lembrando do tempo quando ele estava na mesma condição? Os defensores do ponto de vista do não regenerado argumentam que as lutas que Paulo descreve não podem ser de um cristão, visto que o cristão é chamado à paz e não ao conflito. Além disto, visto que Paulo escreve sobre o homem miserável clamando por livramento do corpo da morte, ele não pode estar descrevendo uma experiência cristã, visto também
que não há menção do Senhor ou do Espírito Santo, muitos afirmam que Paulo deve estar descrevendo o homem natural, ainda que está nas trevas, alienado de Deus. Do versículo 7 em diante, se o que é apresentado pelo apóstolo é a sua experiência antes da conversão, quando ele não era regenerado, então o ponto de vista de que é o homem natural que está sendo discutido, mesmo que de maneira oblíqua, é muito válido. Em apoio a isto, é uma dedução razoável que nem tudo que Paulo descreve usando o pronome pessoal eu pode ser atribuído à sua condição depois da conversão. Entretanto, parece correto concluir que todos os seus comentários, quer sejam acerca de si mesmo ou de uma pessoa imaginária, foram feitos para ajudar os cristãos a chegar a um melhor entendimento do que significa ter morrido com Cristo para a lei e depois ser ligados a outro. Se não fosse assim, entrar em tantos detalhes e usar linguagem tão clara, sem nenhuma lição prática ou doutrinária, estava sendo ensinado para o proveito dos cristãos, seria inútil. Portanto, é sugerido que há mais do que uma referência passageira à experiência dos cristãos no raciocínio de Paulo. O assunto principal do capítulo é a lei e como ela afeta as pessoas. Tanta coisa foi dita sobre ela na parte inicial da epístola que se tornou necessário falar sobre alguns dos problemas que ela criou na vida daqueles confrontados com ela. Não era necessário que Paulo tivesse provado todos os problemas que a lei pudesse criar antes de falar sobre o assunto. Era suficiente ele poder falar por experiência e discernimento espiritual e usar o pronome pessoal tanto para colocar a lei em perspectiva na vida de seus irmãos. Em relação a isto, portanto, ele está falando da sua própria experiência, pois quem, a não ser que era um vaso escolhido, poderia tratar de uma situação tão complexa? Ele não está tratando de experiência cristã neste capítulo, mas não podemos negar que há muito que pode ser a experiência de um cristão. Também é evidente que ele não está tratando do homem natural, mas há referências ao estado não regenerado. A referência a estar na carne, versículo 5, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, versículo 9, são exemplos. Ele realmente não poderia tratar de um assunto tão complexo sem mencionar, de alguma maneira, como e onde a lei se aplicava em tempos passados, até mesmo na sua própria vida, como um fariseu dos fariseus. A maneira mais aceitável de abordar o capítulo parece ser considerar que Paulo está escrevendo por experiência, não necessariamente das suas experiências. Ele está falando com cristãos sobre as suas facetas da lei, o que é intrinsecamente, como ela afeta os cristãos e qual a posição que eles devem tomar em relação à lei. O pecado também é um problema. Está sempre presente, esperando tirar vantagem dos pronunciamentos da lei ou das suas proibições. Se todo cristão reconhecesse que tinha morrido para a lei através do corpo de Cristo, assim como tinha morrido para o pecado, e se agisse de acordo, muitas das suas lutas da vida, exemplificadas tão dramaticamente por Paulo, seriam evitadas. Que eles estavam lutando, não podemos negar, mesmo se Paulo está personificando uma pessoa imaginária, as lutas que ele descreve não são menos reais. Enquanto os cristãos estão no corpo, eles têm que viver com a raiz amarga do pecado que herdaram de Adão e, portanto, o pecado se manifestará a cada oportunidade. Veremos que como podemos notar, não há nada de errado com a lei. O culpado é o pecado que aproveita toda oportunidade possível para usar a lei para subjugar as pessoas e levá-las à ruína. É sobre esta situação complexa que Paulo fala neste capítulo. A sua preocupação óbvia em tornar a mensagem compreensível é a razão das palavras claras que ele usa.